Pai do Senhor, vamos então a mais um vídeo, né? Mais uma gravação. Êxodo 27 agora, a gente vai falar mais ainda sobre o tabernáculo, sobre alguns utensílios internos do tabernáculo, né? Que estão sendo colocados lá. E Deus está dando a orientação do que é que vai estar dentro do tabernáculo. Vamos lá, vamos começar. Versículos primeiros. Diz assim: ó, também farás um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados de largura, será quadrado o altar, e 3 côvados de altura, e farás suas pontas nos seus 4 cantos, e suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás com cobre. Falizar também os seus recipientes para recolher suas cinzas, suas pás, as suas bacias, os seus garfos, os seus braseiros e todos os seus utensílios farás de cobre. Farás também um crivo de cobre em forma de rede e farás a esta rede 4 argolas de metal nos 4 cantos. E as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. E farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados no altar quando for levado. E o oco e de tábuas o farás, assim como te mostrou no monte, assim o farão. Então essa primeira parte aqui é como é feito o altar, né? O local onde eram ofertados no hebraico chama-se Misbeach. Misbeach. Então, mais uma vez, especificamente, a questão dos côvados, e é somente a parte técnica mesmo, né? Então, como ele era construído, que era feito de cobre, é, porque a resistência, né? E também a própria manutenção ao longo do tempo, né? E era ali que é ali que era oferecido os sacrifícios, né? Por isso tinha um local onde onde tinham as bacias, né? Os são chamados de recipientes, né? Então esses recipientes estavam ali para colocar justamente a cinza, para recolher a cinza, as pás, as bacias, os garfos, os braseiros, ou seja, todos os utensílios que fossem ao fogo, que fossem utilizados durante o holocausto, o sacrifício, eram feitos de bronze, né? Então, aqui está um detalhezinho importante, né? Ah, Agora, ele também era sustentado, era mantido por varais de acácia, né? As madeiras que ele seria um móvel, todos eles eram, ah, eram móveis, né? Eles iam de um lado para o outro. Então, e, e, e assim, as treliças eram feitas de cobre, malha de cobre, né? Uma espécie, são ligazinhas, pequenas ligas de cobre que eram utilizadas, eram móveis, né? Então, tipo assim, uma cobertura feita desse jeito. E aí, as tábuas eram inseridas, as barras, né, que eram feitas de madeira de acácia, certo? Eram inseridas nos anéis, de modo que as barras que estarão nos lados entrariam pelos lados assim do altar, né, para quando eles fossem carregados. E essas barras eram ocas, né? Elas eram ocas, conforme foi mostrado lá no monte, né? Então Deus ele mostrou tudo isso para Moisés antecipadamente, antes da criação. Esse capítulo é um pouquinho mais curto, mas nós vamos continuar ele aqui. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho, o comprimento de cada lado será de 100 côvados, também de 20 colunas e de 22 bases, que serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte as cortinas, no comprimento, serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de pratas. Então aqui está falando sobre o átrio, né, que também é chamado de pátio.
Na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas de 10 e as bases de 10. Semelhantemente, a largura do pátio ocidental para o levante será de 50 côvados, ou seja, oriental, ocidental, leste, oeste. De maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado e suas colunas de 3 bases e suas bases de 3, e 15 côvados de cortina do outro lado e as suas bases e as suas colunas de 3 e as suas bases de 3. Então você tem lados gêmeos, né? Se repetem de um lado e de outro, tanto do leste quanto do oeste. E a porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados na entrada, de 20 côvados, uma cortina de 20 côvados de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Coisa linda, né? Então as colunas da base do pátio, elas serão cingidas, pintadas, né? Cobertas. E os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. Né? Então os colchetes, as partes de cima que se sustentam a cortina de prata e a parte de baixo, a base das colunas serão de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados. Então você tem aqui agora, você tinha a largura, agora você tem o comprimento. E a largura de cada lado 50 e a altura de 5 côvados. Então era 100 côvados, 50 metros, 50 côvados, 25 metros e altura 5 côvados, 2,5 metros. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, não, vamos fazer essa parte primeiro aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, que aqui daqui a pouco já está entrando em um outro tema. Mas aqui a gente está falando sobre o pátio, hoje também chamado de átrio. É o pátio do Mishkan ou átrio, certo? Então, no lado sul, cortinas, e no lado norte, né, e desse lado sul, terão 20 pilares e 20 bases que são de cobre, os colchetes dos pilares e as braçadeiras de prata. Isso a gente já leu. No lado norte, a mesma coisa, sendo que obedece tudo ao mesmo comprimento, da mesma forma do leste e do oeste, que será de 50. Né? Então, norte e sul, 100, leste e oeste, 50, formando um retângulo. Né? E ali todo o material que foi feito foi construído. Bom, basicamente é isso aí. Não tem muito o que se falar, não. A partir do versículo 19, aí nós vamos ter sim uma breve colocação, que já é a última passagem, né, do versículo, do capítulo, que diz assim: no tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Então aqui os vasos e os pregos serão de cobre. Tu, pois, ordenar aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel e as suas gerações. Eu gosto muito dessa palavra, estatuto perpétuo, porque isso estabelece algo que às vezes eu acho que na nossa fé cristã é mal interpretada. Apesar de que o texto fala para os filhos de Israel, nós sabemos que nós herdamos uma herança espiritual. Né? Então, aqui eu acredito mais na questão da reverência, não especificamente na forma como se está estabelecido, né? Mas são detalhes maravilhosos que Deus deixa nesses textos, demonstrando o seu cuidado para com o povo. Né? Então, isso assim para mim é impressionante. Né? Então, esse versículo 20 e 21, 19 ao 21, né? A gente não conclui ele. Aqui no hebraico ele se conclui no 19. Nós vamos até o 21. Certo? O 21, aonde
aonde nós vemos essa preocupação divina, né? Com a construção detalhada do. Não, perdão, amados, deixa eu ler aqui o 21, o 20 e 21, é porque ele já está em outra paraxá. Ele já está na paraxá da semana seguinte, por isso que acabou fugindo aqui para mim. Esse cuidado, né, do tipo de material, do tipo de detalhe, e quando deixar por estatuto perpétuo, né? Então é o local do testemunho, é o local onde os sacerdotes moravam, viviam, que era na presença de Deus o tempo todo, né? Então isso é muito lindo. Eu agradeço a vocês aí por essa oportunidade de estar compartilhando. Esse estudo é para mim maravilhoso, né? Então isso tudo me leva até o tempo e eu fico imaginando a construção de tudo aquilo, todo aquele povo em volta, sabendo do propósito que eles estavam realizando e talvez eles não fizessem ideia de que isso estaria chegando até nós hoje, mas está chegando de uma forma extremamente linda e maravilhosa. Então até a próxima aula, né? Que Deus abençoe e vamos dar continuidade a essa parte interior do tabernáculo. Eu já estou preparando, já estou pesquisando os estudos que eu vou deixar anexo aí no nosso material para que a gente possa aprofundar especificamente cada um na sua do seu capítulo, né, em sua casa possa se aprofundar ainda mais sobre o tabernáculo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.